Olá, boa tarde. Já vai me desculpando aí que eu coloquei aqui as imagens aqui um pouquinho embaralhadas aí, mas o que é importante mesmo é que nós estamos aqui para mais uma Domingueira do Leão. Que bom que você está aí. Sinta-se bem, sinta-se em casa, sinta-se muito confortável para a gente aqui aproveitar um tema muito especial que vai ser falado, comentado, explicado por uma pessoa que eu também acho fenomenal. Eu sou suspeito para falar, né? Afinal de contas, o sobrenome dele é Melo, Maxime Melo. Mas não é por isso. A gente sabe que quem tem valor, independente do nome, sobrenome, de qualquer coisa que seja. Tudo bem com você? Que bom, não é? Mais um domingo, mais um mês que já está caminhando aqui agora já para os seus finalmente, né? Se brincar muito, nesses dias já estou eu aqui falando, Feliz Natal, próspero Ano Novo, porque está passando muito rápido. A minha sensação é de que esse ano está voando, mas voando muito. Mas tudo bem, né? Vamos aproveitar, porque olha, se o tempo passa rápido, então Deus está dizendo para cada um de nós: aproveitemos, façamos o melhor, estejamos o melhor possível, para que a gente não perca nem se perca com nada disso. Vamos fazer uma oração para dar início a esta domingueira que é oferecida pelo Lar Espírita Alvorada Nova, Leã, que fica aqui no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, né? Vamos fazer uma oração? Então vamos. Deus Pai amado, que as tuas bênçãos infinitas, que a tua misericórdia e o teu amor nos envolvam sempre, que estejamos abertos de coração e de mente, para recebermos, acolhermos e multiplicarmos todas as bênçãos que ganharmos da tua generosidade. Dá-nos vida, sabedoria e amor, Senhor, e que levemos adiante sempre com alegria, em prol e na busca da felicidade, tudo aquilo que temos. Que os bons amigos do bem estejam conosco mais uma vez e que tudo seja bom e possível de ser realizado. Que assim seja. Então é isso, nós temos aqui o nosso Maxime, que eu vou convidá-lo para ele vir aqui participar desta nossa Domingueira do Leão. Olá. Opa, tivemos aqui um ajustezinho, talvez dê uma falha, uma cortada aí rapidamente, mas estamos agora aqui diretamente, como foi dito, né? Natal, fazendo a nossa domingueira, e hoje com um tema muito especial, um tema que ele é muito relevante nas nossas vidas. Deixa eu só conferir aqui, estamos conferindo aqui o nosso horário. Muito importante nas nossas vidas, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente precisa viver, que é a vontade de Deus. E isso, importante destacar, a gente pronuncia nas nossas orações, quando acorda, antes de dormir, quando a gente está em momentos mais difíceis da nossa vida e não sabe até mesmo que palavras pronunciar, então vem a oração que Jesus nos ensinou e a gente faz aquela oração e muitas vezes nem refletindo tanto sobre o que ela diz, ainda assim o nosso coração ele consegue se apaziguar, que parece que aquelas palavras entoadas pelo Mestre Jesus, quando pronunciadas por nós, já dá uma revigorada no ser, já dá uma aliviada, porque parece até que na hora que a gente vai fazendo a oração do Pai Nosso, a nossa respiração vai entrando numa cadência. Se a gente observar, vai perceber que a oração do Pai Nosso, ela é uma cadência, quase como algo musical. Mas isso aí a gente vai deixar para outro momento, para um outro estudo, né? A gente nem tem esse estudo todo para poder falar
com essas propriedades sobre a oração do Pai Nosso. No entanto, precisamos entender, apesar de a gente ter feito essa comunicação, entender que no Pai Nosso, aquelas palavras ditas por Jesus, elas são uma síntese, podemos dizer assim, até do conhecimento humano que a gente precisa ter para experienciarmos essa plenitude espiritual, que é até proposto por ele, não é? Quando ele fala em buscai o reino dos céus, buscai o reino de Deus, herdar a vida eterna. Tudo isso representando aquilo que a nossa alma almeja, ou pelo menos deveria almejar, aquilo que nós deveríamos querer com toda a profundidade do nosso coração, que é ter esse encontro, ter essa chegada. Quando a gente fala chegada, não estamos necessariamente citando em um espaço, que a gente fica muito preso na questão do espaço, mas essa chegada é a chegada com que o nosso coração ele vai se encontrar quando a gente conseguir essa plenitude. Isso já será o próprio reino dos céus. Pois bem, então a gente escolheu um trecho, e é um trecho onde temos ouvido nas conversas, às vezes nas falas, em textos, em até pequenas e curtas frases da internet que são citadas acerca da vontade de Deus, e a gente muitas vezes, e talvez na maior parte delas, a gente atribui as coisas que acontecem no mundo, as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas que estão ao nosso redor, como sendo a vontade de Deus. Mas, para que a gente não parta da nossa fala sem uma citação, sem uma interpretação, nós estamos pegando aqui um livro que deveria ser para nós, eu me recordo muito de uma amiga, que na verdade foi mais professora, posso dizer assim, aprendi muito mais do que pude oferecer a minha amizade para ela. Ela agora está no plano dos espíritos, no mundo espiritual, desfrutando, tenho certeza, de alegrias imensas pela quantidade de semeadura que ela deixou. Ela foi uma professora da minha evangelização, a nossa Gorete, né? Ela uma vez me fez uma pergunta, na verdade eu digo que me fez porque aquilo foi tão significativo para mim, mas na verdade foi numa das aulas de evangelização em que ela perguntou assim para toda a turma: se você fosse para uma ilha deserta, o que é que não poderia faltar na sua bagagem? E aí saíram todas as respostas possíveis. E aí ela chegou e puxou do seu material e disse assim: e ninguém vai levar o evangelho para essa ilha deserta? Nossa, aquilo ali, embora eu talvez tivesse meus 12, 13, talvez mais, talvez menos, em idade, nunca me esqueci, porque ela já apontava e já queria mostrar para aqueles jovens que éramos, né, naquela época, o roteiro mais seguro que qualquer jovem, e aí, na verdade, qualquer ser humano pode ter na vida: o Evangelho do Cristo. E, se podemos ainda ousar, como somos espíritas, apontamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque Allan Kardec ele abre um caminho de compreensão para o Evangelho do Cristo, tão, ao longo dos séculos, tão modificado na sua interpretação, no seu entendimento, isso sem falar de traduções, coisas que foram adicionadas, retiradas, questões que são polêmicas, quando, na verdade, existe a moral do Cristo, e essa é o que é fundamental para a gente adquirir aquilo que falávamos há pouco, essa plenitude de ordem espiritual que todos buscamos, e ainda que não conscientemente,
o nosso inconsciente nos diz que a gente deve buscar algo que nos plenifique e a gente só vai encontrar essa plenitude seguindo esse caminho com Cristo, até o nosso Pai Celestial. Então, ela mostrava esse evangelho como o roteiro, aquilo que era indispensável. Então, minhas irmãs já sabem que se for para uma ilha deserta, pode até esquecer a vara de pescar, pode até esquecer a corda para fazer as barracas, pode até esquecer a caixa de fósforo, mas não pode esquecer o evangelho de Jesus nunca. E não só na ilha deserta, que talvez não seja uma realidade para quase nenhum de nós, ou para nenhum de nós que estamos aqui nessa live, mas em qualquer momento da nossa vida. O Evangelho do Cristo, ele é o roteiro mais seguro para qualquer alma encarnada e desencarnada na Terra. Então, vamos pegar aqui esse texto que é do capítulo 28, esse Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec faz estudos, né, no Evangelho ele faz estudos sobre várias passagens do Cristo, e no capítulo 28, ele inicia com o estudo da oração dominical. Então, a gente vai encontrar lá, por exemplo, uma breve interpretação sobre o Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que é esse trecho que a gente vai trazer hoje como nossa contribuição da reflexão. Então, faça-se a tua vontade, seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade. E aí, no dia a dia, nós temos muito colocado isso como se todas as coisas que acontecem, tudo aquilo que está em nossa volta, tudo que se movimentou, que caiu, que levantou, que a gente diz assim, que foi da vontade de Deus. Mas será que foi de verdade a vontade de Deus para tudo? Ou a gente confunde, às vezes, a vontade com a permissão de Deus, porque Deus permite muita coisa. Por exemplo, hoje não está permitido a gente morar em Júpiter. Então, por hora, não é permitido. Então, isso não é permissão de Deus. Então, Deus não permite tudo, mas Deus permite muita coisa. Agora, será que todas as coisas são da vontade de Deus? Vamos analisar, então, quando é que a gente diz assim, seja feita a tua vontade? Eu costumava, durante muito tempo, e talvez ainda, né, interpretar essa passagem como muito disso, que aquilo que Deus quer que seja feito, que aconteça. E aí, certa vez eu escutei numa exposição, e aí eu vou contar aqui, não mais como uma exposição, mas como uma experiência. E aí depois daquilo a gente foi fazer a experiência. Como foi a experiência? A gente chegou em casa e usamos materiais, louça, cozinhamos e coisas desse tipo. E ao final deixamos na pia. Ficamos pensando, será que a vontade de Deus é que essa louça ela fique na pia, suja, ou será que Deus, sabendo que com aquela louça suja, depois de algum tempo, aquilo pode gerar doenças, aquilo pode gerar consequências ruins, insetos, outros até animais roedores, podem aparecer entre nós aqui na casa, então, será que Deus quer que essa louça seja lavada ou não? Pois bem, então a gente deixou a louça, né, ali por aquele dia e ficamos esperando se a vontade de Deus era realmente que a louça fosse lavada. E aí, quando chegou no dia seguinte, abrimos a porta e vimos que a cozinha permanecia do mesmo jeito. Na pia haviam as mesmas louças do jeito que estava. Agora, com um pouco mais, provavelmente, nós não temos o olhar microscópico, mas provavelmente já com um pouco mais de micro-organismos ali naquela louça suja, possibilitando em breve algo que não fosse agradável para a nossa saúde. Ficamos pensando, será que Deus
não quis, então, a vontade dele não era que a louça fosse lavada, até que chegamos na seguinte reflexão: bom, se é da vontade de Deus ou não, a louça precisa ser lavada. E aí vou lavar a louça. E aí lavamos a louça e ficamos a pensar por um bom tempo, por que é que Deus não faz a vontade dele sempre que ele quer as coisas? Até que Allan Kardec, ele abre essa parte aqui e vai fazer o seguinte comentário: se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura com o do seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. E aí a gente começou a pensar diferente depois de entender com Kardec que provavelmente essa passagem aqui, eu vou até colocar outro questionamento que eu tinha também há um tempo, ela se retrata muito mais ao que a vontade de Deus espera de nós do que a vontade de Deus que se efetua por Ele próprio. Então, talvez chegar um momento da gente buscar, tentar descobrir, e aí vou citar uma frase que ontem escutamos, né? Ontem lemos, quando a gente comentou aqui com o seu Jacó, o nosso pai querido, que iríamos falar sobre esse tema, e aí a resposta dele foi assim: que ótimo tema, aprendamos a entendê-la, estamos falando da vontade de Deus, que aprendamos a entendê-la, acatá-la e vivenciá-la em plenitude. Ou seja, entender qual é a vontade de Deus para, diante das circunstâncias, entender quando a vontade de Deus está sendo agida sobre nós, para entendê-la, para acatá-la, e também para aprendermos e vivenciá-la, porque muitas das vezes na nossa vida, a vontade de Deus, ela vai ser executada quando nós entendermos qual é a vontade dele para conosco. Então, o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus quer que eu faça? Como é que Deus quer que eu haja diante de tais circunstâncias? A gente traz aqui agora um outro livro que, por sinal, parece muitas vezes ser um livro infantil, um livro para crianças, e muito curioso, porque também já tinha, quando criança, quando jovem, lido algumas vezes, mais recente, com a nossa filha agora pequena, no Evangelho no Lar, fazendo as leituras, e esse livro voltou à nossa rotina de leitura semanal, e, curiosamente, a gente vai descobrindo que aquelas histórias, aqueles textos, eles não são apenas para as crianças, mas são para todas as idades. É um livro Pai Nosso, de autoria do espírito Meimei, pelo Chico Xavier. Então, é um livro que recomendo, inclusive também para quem tem crianças, porque é cheio de histórias, inclusive algumas daquelas que passam com Jesus. E aí, o que é que Meimei faz nesse livro? É como se fosse... eu acredito que ela se inspira em Allan Kardec, porque ela pega os trechos do Pai Nosso e vai discorrer sobre eles, e para cada parte, cada sentença daquelas do Pai Nosso, ela conta 3 histórias, ela faz uma apresentação inicial, faz um fechamento, e ainda tem um pequeno poema, um pequeno verso, a cada final. E aí, para esse capítulo, o do Seja Feita a Vossa Vontade, ela encerra com um título chamado Reflexões, e é esse que a gente gostaria de destacar nessa tarde, nessa domingueira feliz. Meimei, ela abre os nossos olhos da seguinte forma: antes eu quero só dizer, eu não vou contar as histórias para que não se perca a curiosidade, a vontade de buscar a leitura desse livro. Mas
Como eu disse, são 3 histórias em média. Eu não fiz as contas de todos os capítulos, mas creio que sejam 3 histórias para cada parte da oração. E nessa na parte do Seja Feita a Vossa Vontade, ela escolhe 3 histórias. A primeira história é uma história em que mostra praticamente a vontade de Deus sendo colocada na vida de alguém. Então, é uma situação que vai apresentar algumas dificuldades, e aí é uma forma, na história, o homem tem um sonho diante daquelas dificuldades, daquele sofrimento que está enfrentando, e no seu sonho ele entende que aquelas dificuldades são a vontade de Deus atuando na sua vida, para que ele se fortaleça, para que ele cresça. Então, aquela primeira história fica bem clara a vontade de Deus, onde Deus está na sua grande lei atuando na vida daquele homem. A segunda mostra um pouco da vontade de Deus em atuação e um pouco da ação daquele homem realizando a vontade de Deus. Então, é uma mescla das 2 vontades, quer dizer, é uma mescla da vontade de Deus sendo operada. Eu estou dividindo como se fossem duas forças. A vontade de Deus sendo operada por Deus, ou seja, pelas circunstâncias, das situações que não dependem da gente, e a vontade de Deus, que é a que ele espera que nós realizemos. Então, a segunda história tem um pouco das 2. E na terceira é uma história onde é narrada, inclusive é uma passagem que acontece com Jesus e o evangelista João, o evangelista filho de Zebedeu, e aí intitulada A Alegria do Dever, onde nesse momento agora é a vontade de Deus, mas que a vontade que Deus tem que aquele discípulo faça alguma coisa. Então, é entender qual é a vontade de Deus e executá-la. Então, esse capítulo, né, do Seja Feita a Vossa Vontade, a gente vai percebendo essa sutileza e é muito curioso como ela encerra, porque agora ela meio que faz aqui, quem está nos assistindo agora na internet não percebe, mas a gente tem 2 holofotes aqui para que fique a imagem bem clara, bem iluminada, mas é mais ou menos isso que ela faz para a gente, ela deixa as claras de como a gente interpreta, ou pode interpretar a lei de Deus em algumas circunstâncias. Esse que a gente vai ler aqui com vocês. Então, se você tem aí o livro Pai Nosso, procura aí no capítulo 20, chamado Reflexões. Olha só o que é que ela diz. Podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. Então, em cada situação, a gente pode tentar entender o que é que Deus espera, o que é que Deus está desejando, o que é que Deus gostaria que eu fizesse. Então, olha só, no sofrimento, a paciência. Uma das possibilidades de discernir a vontade de Deus quando estivermos em sofrimento é a paciência. Quando tivermos na perturbação, a serenidade. Diante da maldade, o bem que auxilia. E perante as sombras, a luz. Lembra até um pouco aquela oração do São Francisco, né? No trabalho, qual é a vontade de Deus quando nós estivermos no nosso trabalho? E aí, quando a gente fala trabalho, é trabalho de modo geral. É o remunerado, é o trabalho voluntário, é o trabalho no lar, é o trabalho de ser um educador, é o trabalho de ser um administrador, é o trabalho, independente de onde seja, é o trabalho, é a realização das nossas tarefas, das nossas obrigações. Qual é a expectativa, qual é a vontade de Deus? É o devotamento ao dever. E qual é a expectativa, qual é a vontade de Deus na amargura? É que a gente faça brotar em nosso coração a esperança. Diante do erro, a corrigenda. Na queda, o reerguimento. Na luta, o valor moral. Na tentação, a resistência. Olha só, diante da tentação, o que é que Deus, qual é a vontade dele quando a gente estiver diante de um momento de tentação? A vontade dele é que você resista. A vontade dele é que você tenha força para não sucumbir àquela situação. Quando estiver diante da discórdia, a harmonia. E diante do ódio, o amor. No ruído da maledicência,
o silêncio. Olha só, Deus só espera que a gente faça silêncio na interpretação do Espírito Meimei. E é uma ótima interpretação. Qual é a vontade de Deus quando todo mundo estiver falando, quando chegar uma notícia de que alguém fez tal coisa errada e que não deveria, e que caiu, alguém que se precipitou numa tomada de decisão e começa a falar mal um do outro? O que é que Deus espera de nós naquele momento? No mínimo, silêncio. Para que a gente não propague ainda mais aquele mal-estar que talvez já esteja tão grandioso, aquela situação tão desagradável. Na ofensa, é o perdão por completo. É o perdão completo, perdão sem exigências. O perdão. Na vida comum, é a bondade em favor de todos. Olha só, ela nos descreve aqui, pelo menos aí uns 15 roteiros para situações diversas da vida, onde a gente pode identificar o que é que Deus espera de nós. Qual é a vontade dele naquelas circunstâncias que a gente estiver vivendo. Então a gente começa a identificar que a vontade de Deus é a execução, faz parte da execução que ele age diante das nossas vidas, mas também a vontade dele está dentro daquilo que ele espera da gente. Porque qual é a vontade, por exemplo, de um pai amoroso? A vontade é que o filho, às vezes, pode ser que seria tão bom se o meu filho gostasse das coisas que eu gosto, porque só assim a gente vai poder conversar quando ele estiver mais velho daqueles assuntos que eu gosto. Ou então, eu quero que ele seja uma pessoa honesta, quero que ele seja uma pessoa trabalhadora, eu quero que ele seja... Então, quando a gente fala dessa vontade dos pais com seus filhos, a gente está dizendo que é o que o pai espera, qual é a vontade que ele tem para com os filhos. Mas não significa que o filho vai fazer exatamente a vontade do pai. Por quê? Porque, às vezes, e aí no campo da vida humana, existem gostos, existem aptidões, que não necessariamente a vontade do pai precisa ser realmente satisfeita. Mas quando a gente fala do pai que está nos céus, Deus, e aí o que é que a gente sabe? É que a vontade dele, ela é aquela que melhor expressa tudo o que é melhor para nós. Então, Deus, de fato, sabe o que é melhor para nós. E sabendo o que é melhor para nós, se a gente seguir a sua orientação, que veio por intermédio de vários e vários profetas, espíritos abnegados que reencarnaram na Terra, e, sobretudo, pelo nosso Mestre Jesus, se a gente segue essa vontade, a gente tem até um texto aqui muito significativo, quando Jesus diz assim, quem ouve as minhas palavras e as pratica, constrói a casa sobre a rocha. E a casa sobre a rocha, apesar de talvez dar mais trabalho de construir, pode dar mais trabalho. Eu não sou da engenharia civil, mas vamos dizer assim que é mais difícil, demora um pouco mais, em compensação, quando ela se sustenta, não derruba o vento, a chuva. Agora, se você constrói sobre areia, rapidamente ela pode e vai desmoronar quando vier uma situação mais difícil. Por quê? Porque quando a gente escuta e não pratica, a gente não está fazendo a vontade de Deus. E se a gente não está fazendo a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que a gente faça a sua vontade, então a gente vai se enveredar por caminhos complicados. E é muito interessante, porque se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos, nós temos uma mensagem do Espírito Lázaro. Eu acho que eu já falei outra vez aqui, as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo são todas muito significativas para a nossa vida. Todas sem exceção. Mas se tiver a assinatura do Espírito Lázaro, eu recomendo que a gente leia, releia, reflita, analise, porque tem umas mensagens assim que são para vidas e vidas. Essa, por exemplo, que eu vou mencionar agora, eu só pensei sobre essa perspectiva quando
decidi escolher esse tema, quando escolhemos esse tema para o estudo de hoje. Olha só, o tema é a afabilidade e a doçura. Perdão, não é a afabilidade e a doçura, perdi a página. É a obediência e a resignação, agora sim. É a obediência e a resignação. A afabilidade e a doçura, só para a gente corrigir, também é de Lázaro, tá bom? É também maravilhosa, mas é da obediência e resignação que a gente vai comentar. Então, olha só que a gente ficou pensando. O que é a obediência? Lázaro, ele diz assim, a obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. E a gente ficou pensando assim, o que é obediência? Obediência é você saber o que deve ser feito e fazer. É o consentir da sua razão. Você sabe que aquilo é o certo, faça o certo. Você sabe que aquilo é o que deve ser feito, faça aquilo. Você sabe que na vida comum o que deve ser feito é a bondade em favor de todos. Então, se você é obediente, você age com bondade para com todos. Se você é obediente, vamos colocar aqui, a vontade de Deus, segundo a interpretação do Espírito Meimei, diante das sombras, como é que você vai agir? Você vai ser luz. Diante do ódio, o que é que você vai ofertar? Vai ser amor. Diante da discórdia, harmonia. E assim sucessivamente. Então, obedecer é você saber o que deve ser feito e fazer. Você tem a regra de proceder e procede. A gente talvez, antes de Moisés, antes de ele receber os 10 mandamentos, a gente vai tentar falar até um pouco sobre alguns aspectos aí do Antigo Testamento, talvez a gente até pudesse dizer que não sabia bem quais eram os procedimentos, mas no dia que Moisés recebeu as tábuas da lei, a humanidade dali para frente nunca mais poderia dizer que não sabia o que era para fazer, ou o que não era para fazer. Porque ali também consta uma síntese dos ensinamentos que, se a gente puder pegar cada um daqueles ordenamentos, daqueles mandamentos, e fizer uma avaliação mais profunda, a gente vai ver que toda a mensagem que Deus quer que a gente siga na sua vontade já está ali escrito. Só que, como é uma síntese, a gente precisa desentranhar, descobrir, fazer aquele serviço quase que de arqueologia para encontrar o que está por trás de tudo aquilo. Mas tem lá. Está lá, por exemplo, não tereis outros deuses diante de mim, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não prestareis falsos testemunhos. E aí são várias coisas, vários ordenamentos que a gente poderia mencionar, mas o que é que a gente percebe? É que a vontade de Deus nós já sabemos qual é. Pelo menos na maior parte de todas as circunstâncias das nossas vidas. Aquela turma que estuda direito, ela gosta de vez em quando, tem umas situações de pegadinhas, né? O que faria nessa situação? Isso aqui seria o certo? Isso aqui? É possível que em algumas situações raríssimas na vida a gente se encontre em saber, meu Deus, o que é que o Senhor espera de nós? Nesse momento, o que é que o Senhor espera de mim de verdade? E aí, nesse momento, a gente tem que recorrer à prece, a gente tem que recorrer à meditação, muitas vezes, e praticamente sempre, abrir o Evangelho para... Me dê uma luz aqui, Senhor, o que é que o Senhor espera que eu haja? Como é que o Senhor espera que eu haja? E a gente vai encontrar a resposta. Então, a vontade de Deus, ela está expressa. Os próprios espíritos já responderam a Allan Kardec que a lei de Deus está impressa na consciência de cada filho seu, de todos nós já temos. Então, a gente tem essas noções muito bem esclarecidas do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal, mesmo diante de algumas polêmicas que possam surgir, a gente tem uma compreensão do que é essa vontade de Deus. E aí o Espírito Lázaro vem e fala de obediência. Aí eu fiquei pensando, puxa, obediência, então, está relacionado com esse fazer à vontade de Deus. E o nome do item é obediência e resignação. E quando a gente pensa em resignação está muito relacionado com as coisas que nos acontecem e que a gente não tem o que fazer. Estou fazendo esse gesto aqui quase como fosse lavar as mãos, mas não é lavar as mãos. É porque assim, eu não tenho o que fazer. Já aconteceu, está acontecendo e foge à minha alçada
qualquer movimento, qualquer atitude, não é atitude, qualquer coisa que vá mudar o que está acontecendo. Então, eu não consigo mudar aquilo que está acontecendo comigo, na minha vida. E aí eu preciso descobrir a resignação. A resignação, que é muito bem estudado num dos capítulos anteriores, o capítulo do Bem-aventurados os que sofrem, Bem-aventurados os aflitos, a gente aprende ali sobre a resignação. Então, e o que é então essa resignação? É esse consentimento, como diz Lázaro aqui, do coração, isso aplicado a quê? A vontade de Deus na sua vida, na minha vida. Então, para a vontade de Deus, quando é Ele quem está atuando, a resignação. Para a vontade de Deus em relação ao que Ele espera de mim, é a obediência. Isso foi, para mim, como uma chave que se abriu e que a gente deseja fazer uso dela agora nas circunstâncias da vida. Aquilo que eu posso mudar, eu preciso ser obediente e entender qual é a vontade de Deus. Eu já tenho aqui vários apontamentos do Espírito Meimei me alertando, me dando uma origem, um norte. Por exemplo, do erro. Eu estou no erro. O que é que eu faço? Corrija. Corrija o erro. Faça todo o possível para desfazer. E não sendo possível desfazer, veja de que forma você pode atenuar as consequências, de que forma você pode minimizar os efeitos daquele erro que foi cometido, sem fazer mais estardalhaços do que já foi quando o erro foi executado, praticado. Então, é a correção, é a corrigindo, é a vontade de fazer com que esse erro seja ou desfeito ou reajustado. Então, entender qual é a vontade de Deus para com a gente é aplicar essa vontade será a obediência. Entender a vontade de Deus na nossa vida quando Ele atua, a resignação. Então, convido depois os irmãos a fazerem a leitura desse trecho, e lá no final, é muito curioso porque Lázaro, ele ainda diz o seguinte, deixa eu só achar aqui a frase, olha só, inclusive aparece a palavra vontade, tá certo? Aqui, mas não nesse caso a vontade de Deus, é como se ele estivesse falando da nossa vontade rebelde. E ele é bem duro, dizendo assim, ó, ai daqueles, né, que não... Deixa eu achar aqui. Ele está falando dos espíritos preguiçosos, tá certo? Ai deles ou dele, né? Porque nós, os guias da humanidade, viemos aplicar o látego e lhes submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Então, a sua vontade, ela vai ser vencida pela vontade de Deus. E aí, de que modo? Se você não age com a sua vontade junto à vontade de Deus, de alguma forma essa vontade de Deus vai chegar até você para lhe reajustar, lhe reenquadrar. E ele continua dizendo assim, toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Então, se você resiste a vivenciar a vontade de Deus, mais cedo ou mais tarde, se você tentar segurar, alguma hora isso não vai dar certo, porque a vontade dele, ela vai atuar sobre você de alguma forma, em algum momento. E aí só vai lhe sobrar a resignação. Já que você não foi obediente, vai ter que se resignar, porque era melhor ter sido obediente para que não precisasse se preocupar tanto com a resignação, mas já que você foi desobediente em alguns momentos, vai ter agora que arcar com essa situação da resignação. E aí, no final, ele dá uma chave de esperança para nós. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Olha só, os brandos escutaram, leram, aprenderam os ensinos. O que são os ensinos? A vontade de Deus para com a gente. Então, se você prestou bons ouvidos, docilmente, e vai submeter-se a essa vontade divina, fazendo o que ele espera que você faça, o que é que Lázaro diz? És um bem-aventurado. Olha só que coisa bonita para a gente
refletir. E aí, nós temos alguns apontamentos bíblicos para acrescentar nessa nossa conversa, né? Nessa nossa alegre conversa aqui sobre a vontade de Deus, que é algumas passagens, por exemplo, se nós formos lá, estou consultando aqui as anotações, em Adão e Eva, o que é que acontece com Adão e Eva? Deus diz assim para eles, não pode comer daquele fruto, não pode comer. Tá bom, o que é que eles fazem? Obediência ou desobediência? Desobediência. O que é que acontece quando são desobedientes? Perdem o paraíso. É claro que existem muitas, né, interpretações aí nesse conceito por trás da história humana. Claro, a gente não está aqui. Mas olha só o conceito mais objetivo de todos. Deus dá uma ordem. Faça isso, mas não faça aquilo. Aí o que é que a gente vai? Faz aquilo que não era para ter feito. O que é que vai acontecer? As consequências. As consequências pela desobediência, as consequências por não fazer a sua vontade. Porque não fazer a vontade de Deus é atrasar aquilo que a gente quer, que é a felicidade. Então, quando a gente não segue o caminho da vontade de Deus, a gente está fazendo o quê? Está atrasando. Teve uma parte aqui do texto de Lázaro que eu não li, ou se eu li agora não me recordo, mas ele está falando de progresso. E a gente quer, quando não faz a vontade de Deus, sabe o que é que, no fundo, parece que a gente está querendo? É assegurar a marcha do progresso. Só que a marcha do progresso, ela é imutável, ela é imparável, a marcha não para. A marcha, ela é contínua. Pode ser lento, pode ser lenta, pode ser devagar aos olhos de alguns, mas ela acontece. Então, se a gente tentar parar, virar o freio daquilo que a gente está tentando parar e virar espora para empurrar para a gente de alguma forma, porque, conforme a mensagem de Lázaro. E aí a gente não vai conseguir parar. A gente não segura esse progresso. Ele é uma marcha, ele está em marcha, está o tempo todo lá, continuamente. Então, a gente não pode olhar para aquilo que Deus já apontou para nós, que, na verdade, que Ele colocou para nós como sendo o melhor para as nossas vidas, e desprezar e descartar. Jesus veio para dar cumprimento dessa mensagem. Ele veio para vivenciar essa verdade. Eu vim à Terra, senão para dar testemunho da verdade. O que é isso para nós? O que é que deveria ser isso para nós? Dar testemunho da verdade é viver a vontade de Deus, não importa se as situações vão ser mais difíceis ou não. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, se não for possível, eu vou seguir, eu vou beber desse cálice. Mas, se for possível, a gente faz essa oração. Mas, se não for a vontade dele que a gente se afaste do cálice, a gente vai beber do cálice. Por quê? Porque não beber do cálice é atrasar a marcha, é não fazer a vontade de Deus, é expressar a nossa desobediência a ele, e aí a gente, querendo atrasar, quem sofre, no final das contas, somos nós. Por quê? Porque é aquela história, se a gente quer a felicidade, a plenitude, que nós almejamos, essa vida eterna, esse reino dos céus, ou qualquer outra expressão que mostre aquilo que vai ser para nós a nossa realização espiritual, qualquer coisa que atrase, isso é sofrimento. É mais tempo que a gente vai perder de estar desfrutando de uma alegria que a gente já poderia estar desfrutando há mais tempo, que é essa plenitude espiritual. Então, eu vim ao mundo senão para dar testemunho da verdade. Fazer a vontade de Deus. Ainda que eu não queira beber do cálice, mas se a vontade dele, eu vou beber. Então, a gente se expressa assim nas nossas orações com ele, mas no final, sabe o que é que a gente diz? Assim seja. Vou olhar aqui a interpretação do assim seja, que Allan Kardec deixou para nós também, como a última interpretação aí do Pai Nosso.
Deixa eu só abrir aqui, porque eu ficava na dúvida, por que que eu digo assim? Seja feita a vossa vontade. E lá no final eu digo assim seja, porque o Senhor já disse na oração, seja feita a sua vontade, e olha o que é que tem aqui no final, quando ele diz assim seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas, então está dizendo assim, ó, que o Senhor permita que os nossos desejos aconteçam, mas nos curvamos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade, não a nossa, pois somente queres o nosso bem e o melhor do que nós, e melhor do que nós, sabes o que nos convém. Então eu ficava pensando assim, por que eu digo seja feita a vossa vontade? Eu estou dizendo, Deus, faça a sua vontade. E por que eu estou lá depois dizendo, ó, e faça a sua vontade de novo? Aí quando a gente começa a entender, quando a gente está dizendo seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu, e Allan Kardec disse assim, ó, que nós saibamos fazer a sua vontade na terra, como os eleitos já fazem no céu, como os espíritos superiores, como os seus anjos, como os espíritos que já entenderam e aplicam essas verdades celestiais na vida prática, já entenderam. Então, os espíritos superiores já fazem isso no céu. Agora falta que nós façamos aqui na terra. Para quê? Para que venha a nós o teu reino que a gente quer que esteja em todos os lugares, venha até nós, mas precisa que a gente faça a vontade dele aqui na terra. Então, se antes eu pensava que assim seja e seja feita a tua vontade, era meio que uma repetição daquilo que foi dito, agora a gente entende que não é mais. Seja feita a tua vontade, é eu fazer a vontade de Deus. É claro, Deus vai executar a sua vontade, mas no final, o assim seja, dá essa ideia do Pai, se for possível, eu quero aquela condição, mas eu sei que o Senhor entende e sabe muito mais do que eu preciso. A tua vontade deve ser soberana. E a vontade de Deus, é claro, sempre vai ser soberana, mas quando nós nos submetemos, nós nos colocamos nessa condição de filho, de criatura, que permite ao Pai fazer aquilo que é melhor, a gente age como Jesus, nessa passagem, né? Eu não queria o cálice, mas se tiver eu vou tomar porque é melhor. Eu preferia não tomar a injeção para ficar melhor da minha enfermidade, mas já que só tem a injeção, eu vou tomar, porque pior do que a injeção é a enfermidade. Pior do que não tomar, pior do que tomar o cálice é a consequência de não tomá-lo. Então eu tomo o cálice, fazer a vontade de Deus. Adão e Eva, a gente sabe a história, desobedeceram, são expulsos do paraíso, mas Noé faz a vontade de Deus. E aí, segundo as narrativas, é claro, né, que a gente não vai entrar aqui nas interpretações, o que acontece? Todo mundo é devastado, mas ele e sua família permanecem. Mas teriam permanecido se tivessem sido desobedientes? Não. A gente, quando vai vendo essas narrativas, né, que são praticamente bem, inclusive, lúdicas, ensinando, né, essas histórias, elas são muito lúdicas, ó, na desobediência tem a consequência, na obediência tem também a consequência. Tem uma história que é muito marcante do Antigo Testamento, também está no livro do Gênesis, Abraão e Isaac. A gente sabe, muitos de nós já ouvimos a história de que Deus manda que Abraão leve o seu filho Isaac para ele fazer o holocausto, para ele tirar a vida do próprio filho. Diz assim, ó, você vai seguir com seu filho e vai tirar a vida dele aqui no altar. E aí vai Abraão e Isaac estão caminhando, Isaac disse, a gente vai fazer o sacrifício, cadê o cordeiro? E Abraão, seu pai, já sabia, Deus tinha mandado ele levar o filho para oferecer como um sacrifício. E diz, não, Deus vai dar um jeito, Deus vai mostrar o cordeiro. E quando chega no momento, ele prepara a fogueira, coloca o filho, na hora que ele vai praticar o assassinato do próprio filho, os anjos dizem para ele não fazer aquilo, porque entenderam que Abraão era um homem temente, confiante e obediente a Deus.
É claro que a gente não vai, nos dias de hoje, entender que essa é uma situação plausível, qualquer, né? Mas estamos colocando aqui como essa história na situação da obediência a Deus. E aí sabe o que acontece? Quando naquela situação em que ele escolhe obedecer a Deus, quando ele tira, os anjos chegam e dizem assim, já entendemos que você é obediente, é temente, respeita a Deus, então pode tirar o seu filho, não precisa. E quando ele se vira, tem um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, que o cordeiro não foi ele que levou, o cordeiro não estava ali, o cordeiro estava amarrado ali em algum arbusto. Então imagina, e aí sabe como é que ele chamou o nome daquele local? O nome daquele local é Deus proverá, dando a ideia de que se a gente está na situação mais difícil da nossa vida, mas se nós executamos a vontade de Deus, não importa quão difícil seja, e dá para imaginar o que seria uma situação daquela, você colocar o próprio filho, lembrando que a gente está aqui sem a interpretação do que o texto pode nos fazer como alusão, mas sim a ideia da confiança e da obediência a Deus. Então, imagina quão difícil seria para aquele pai fazer aquilo com o próprio filho, mas ele demonstra que, acima de tudo, ele amava mais a Deus e era obediente. E na hora que ele vai fazer, ele não é impedido de fazer pelos anjos, mas logo depois Deus provê aquilo que ele queria, que era, naquela história ali, um sacrifício de algum cordeiro. Então, Deus proverá, não importa o momento em que você esteja passando na sua vida. E nós, muitas vezes, não entendemos qual é esse cordeiro que Deus coloca nas nossas vidas, mas algum dia da nossa vida, e quando eu digo vida, eu estou falando de todas as nossas existências, eu estou falando de todas as vidas materiais humanas e o nosso tempo de erraticidade de vida no mundo espiritual como uma única vida. Então, posso não entender agora qual foi o cordeiro que Deus me deu para substituir aquele momento, aquela dificuldade, na hora que eu executei a sua vontade. Mas uma hora eu vou descobrir. E aí a gente vai poder dizer que Deus proveu naquele momento em que eu não tinha mais nada, eu não conseguia oferecer mais nada, eu não sabia como fazer, mas a única coisa que eu sabia era que Deus esperava que eu fizesse aquilo, e no momento que eu fiz, eu ainda sofri mais, eu bebi o cálice, fui crucificado, eu fui martirizado, eu fui ali assassinado, fazendo alusão à crucificação do Cristo, porém, a ressurreição vem depois. Porém, fazendo a vontade de Deus, submetendo-se com obediência a essa vontade que Ele espera que nós validemos como forma de viver nessa vida e em todas as nossas existências, como já falamos, nós estamos fazendo algo que Paulo, ele aprendeu e nos ensinou com uma frase que hoje é muito popular. Eu acho que até anotei, ele diz assim, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Porque é tamanha a obediência ao Evangelho de Jesus, que representa a lei divina nas nossas vidas, é tamanha a obediência que ele diz assim, é o Cristo que está vivendo. Não sou mais eu, porque se fosse eu, eram as minhas vontades, mas já não são mais as minhas vontades. A minha vontade agora é só uma. E Jesus, ele diz uma frase muito bonita, que a gente às vezes está na hora do café da manhã, lá no trabalho que a gente participa, aos domingos, e aí um amigo nosso chega e diz assim, vamos todo mundo tomar café, vamos lá. Aí tem sempre uma pessoa que diz assim, a vontade de Jesus, quando os discípulos chamaram para fazer a refeição, a resposta dele foi assim, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Gente, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Você se alimentar de fazer aquilo que Deus, o nosso Pai, espera de nós. Olha só, eu me lembro quando eu escuto essa frase, eu leio essa frase de Madre Teresa, acho que já comentamos algumas vezes aqui, que do ponto de vista da química e da física, existe um tempo da vida de Madre Teresa de Calcutá que não dá para explicar pelas leis humanas.
A gente, na biografia dela, já leu algumas vezes, de que em alguns momentos da sua vida, ela comia 3 colheres de arroz por dia, porque se ela comesse uma a mais, ia faltar para alguém. E se a gente for pensar, quem é que consegue executar tanto trabalho, dormir tão pouco, fazer tantas coisas, sendo alimentada apenas por 3 colheres de arroz ao dia, quimicamente, fisicamente, essa coisa da conversão da energia do alimento em energia física, que vai ser do corpo físico, dá uma matemática invertida, porque você não pode, sei lá, de 100 calorias, produzir 1.000 calorias. Termodinamicamente, isso está impossível. Ainda não teríamos uma explicação para isso. Jesus deu a explicação para isso, porque o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Então, de alguma forma, quando eu faço a vontade de Deus, existe em nós, ou, né, no caso do Cristo, uma energia acima daquilo que a terra pode nos dar. Os discípulos estavam chamando para comer. O meu alimento é fazer a vontade de Deus. Será que a gente tem feito essa refeição, pelo menos uma vez por semana, uma vez ao mês, uma vez ao ano? Quisera fosse toda hora, todo tempo, todos os dias, para a gente poder chegar e dizer assim, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo quem vive em mim. É a plenitude dessa obediência diante das leis divinas. Pedro, quase como que uma previsão do futuro em conversa com Jesus, Jesus disse assim, eu não tenho aqui anotado, mas de memória é algo mais ou menos assim, Pedro, quando você era moço, você ia onde queria, mas agora que você é adulto, eu quero que você acredite, mas você vai para lugares que você não quer ir. O que ele estava dizendo? Estava anunciando ali, talvez, algumas interpretações sobre a morte de Pedro. Mas o que ele está dizendo para Pedro? Você está me seguindo. Na sua vida, quando você não me conhecia, que você era infantil, que você era um menino, que você era uma criança, que você era uma criança espiritual, você ia para qualquer canto. Mas agora você sabe que o meu caminho é um, e você está indo comigo. Então, aquilo que no passado você jamais iria, agora você vai. Então, o seu eu não tem ideia, mas você vai para um canto que você não quer ir. E ele vai. Por quê? Porque ele submete-se obedientemente à vontade do seu mestre, que é Jesus. E nós? Qual é a parte da vontade, quando a gente ora a Deus, da vontade dele, que cabe para que nós façamos, que nós estamos fazendo? Qual é a parte que você está fazendo da vontade de Deus na sua vida, no seu ambiente residencial, de lar, no seu ambiente de trabalho, na via pública, quando ninguém está lhe vendo, quando todos estão lhe vendo, se você é do centro espírita, o que você está fazendo no centro espírita, se você é da igreja, se você não tem religião, qual é a parte da vontade que pelo menos você acredita seja a expectativa de Deus que você está fazendo? E aí vamos pensar sobre isso e vamos agir sobre isso. Vou finalizar lendo o que a gente leu ontem, quando eu disse o tema. Aprendamos, então, a entendê-la que é a vontade de Deus, a acatá-la, ou seja, vamos fazer e vivenciar essa lei, acatá-la e vivenciá-la em plenitude. Não importa, estamos ali no caminho do Calvário, é isso que Deus quer que a gente faça, então vamos fazer. Vamos pedir como Jesus pediu, Senhor, se puder afastar, afasta. Mas a gente termina a oração dizendo o quê? Assim seja. Ou seja, eu me submeto à vossa vontade, Pai, porque tu sabes o que é melhor para mim, muito mais do que eu. Quisera Deus e que nós, eu disse assim, quisera Deus, mas Deus quer, que todos nós um dia possamos dizer verdadeiramente, como Paulo uma vez disse, que não seja mais nós quem vivamos, mas sim que o Cristo, que Deus viva em nós e façamos a sua vontade, aqui na terra, como os eleitos, como os superiores, como os espíritos puros já fazem
nos céus. Deus abençoe, um domingo abençoado, uma semana maravilhosa. Vamos fazer nossa oração e encerrar esse momento, rogando a Deus que nos abençoe, que nos envolva com as suas vibrações de amor, nos permitindo aos benfeitores amigos, o nosso anjo da guarda, acessarem o nosso campo mental, acessarem os nossos corações e deixarem em nós toda essa construção da vontade de Deus de forma mais impressa, de forma mais impregnada em nós, para que saibamos em todas as circunstâncias das nossas vidas como fazer a vontade tua, Pai de todos nós. Que nos momentos mais difíceis entendamos qual é a tua vontade e façamos, ainda que exija muitos sacrifícios de nós, que nos momentos mais descontraídos, que nos momentos mais felizes, também saibamos fazer a tua vontade, sempre, onde estivermos, com quem estivermos, não importa a situação, que saibamos ser o Cristo vivendo em nós mesmos. Que o Senhor abençoe a todos os que nos assistiram, a todos aqueles que se envolveram com esse momento de reflexão para trazerem as nossas ou as próprias vidas a tua vontade em plenitude. Que assim seja. Então é isso, vou deixar o nosso abraço e vem aí o nosso querido irmão, nosso pai, nosso amigo Jacó, para dar a conclusão da nossa domingueira. Bye, bye. Aí foi Maxime, e eu estou aqui agora somente para agradecer a ele, a você, e que aproveitemos bem, né? Deixemos a vontade de Deus sobre nós e que nos sintamos abençoados por isso. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo domingo, quando mais uma vez estaremos aqui. Tudo de bom.